Pode tomar assento agora. É muito importante, irmão, saber ter reverência na igreja. Porque os tolos, eles não entendem as coisas de Deus. Os tolos, os ignorantes. E muitas vezes as pessoas dentro da igreja, eles estão dentro da igreja e se tornam tolos e ignorantes. Por se apresentar na presença de Deus e não honrar a presença de Deus. Então é muito importante a gente saber que a gente está na igreja e que aonde estiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Deus já se faz presente aqui nesse local. Os irmãos observem que no tribunal de júri, até então, quando o juiz não entra dentro do tribunal, todo mundo permanece sentado. Mas quando o juiz se coloca dentro do plenário, ninguém precisa mandar ficar em pé, porque todos ficam em pé, em reverência ao homem. E você imagina em reverência a Deus, a quem nós servimos, que é maior do que o homem, a maneira que nós devemos nos portar diante de um Deus desse. Porque na verdade nós estamos hoje na igreja e não estamos nos apresentando diante de homens, mas estamos nos apresentando diante de um Deus vivo. Os irmãos podem glorificar Deus essa noite, de um Deus que guarda a tua casa, que livra a tua casa, o Deus que te deu saúde, o Deus que te guardou de manhã, de tarde e à noite vai te guardar. Amanhã você vai levantar, por quê? Porque Deus preserva a tua vida nessa noite. Então a gente tem que entrar diante da presença de Deus como sábios, não como tolos, tá? Como pessoas ignorantes que parecem que não conhecem a palavra de Deus. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 2, a palavra de Deus diz assim, chamado Cântico de Ana. Capítulo 2 do livro de 1 Samuel diz assim. Os irmãos lembram que no capítulo 1, Ana gemia e chorava por ter filhos, porque ela era uma mulher estéril. Já no capítulo 2, a palavra de agradecimento de Ana. Então vamos ler. Então orou Ana e disse: o meu coração se alegra no Senhor, o meu poder se está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altíssimas altivez, e nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, os que tropeçavam foram cingidos de força, os que antes eram fartos se anularão por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. A terra estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e o que dá, faz descer a sepultura, mas faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa, mas também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas.
porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei. Exaltará o poder do seu ungido. Então Eucana foi-se a Ramá, a sua casa. Porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Palavra abençoada. Como eu havia dito no capítulo 1, Ana se encontrava abatida, triste, porque ela não via alegria nela em o sonho dela se realizar. Os dias de hoje não são diferentes. Existem pessoas que vêm para a igreja, mas a tristeza mora dentro das pessoas. E muitas vezes tem gente que através dessa tristeza, o inimigo aproveita para oprimir a pessoa. A gente tem que tomar muito cuidado com a opressão maligna. A opressão maligna, ela vem ao ponto na vida das pessoas para fazer as pessoas ficarem curvadas, ao ponto que as pessoas não conseguirem mais falar, não conseguirem mais clamar, não conseguirem mais ter o desejo e a alegria de estar na igreja. Segunda-feira aqui, a irmã Magda falava sobre a palavra de Deus, que na verdade aquela mulher que andava curvada, e no carro eu ia falando para ela, que quando a gente aceitou a Jesus, nós ouvimos Mateus capítulo 11, 28, que é o chamado de Jesus: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quantas vezes esse vinde a mim tem sido dito? Quantas vezes as pessoas entram dentro da igreja oprimidas pelo inimigo da nossa alma, e quando vem na igreja o Senhor, Ele vem e chama a pessoa: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. Aquele que chama é aquele que tem o poder de tirar a opressão da tua vida nessa noite. Muitas vezes esse chamado de Deus não é um chamado qualquer, é um chamado especial. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos darei descanso e alívio para a vossa alma. Deus tem alívio para a tua alma aqui nessa noite, em nome do Senhor. Interessante que Ana, ela sofreu muito, sofreu com o desejo de querer ter um filho, de querer que o seu sonho fosse realizado, e não era. Tinha tudo, mas sempre faltava alguma coisa. E como nos dias de hoje as pessoas procuram tudo na vida, mas quando chega na hora de receber as coisas de Deus, as pessoas têm um bloqueio. As pessoas querem tudo, mas não querem a salvação. Você entende isso, irmão? Eles querem tudo, querem dinheiro, querem um bom emprego, querem uma boa situação financeira, mas o que eles não podem pagar, e aquilo que já foi pago lá na cruz do Calvário, que é a salvação, Deus está te oferecendo nessa noite para a glória de Deus. E quando chega na hora de receber essa salvação, as pessoas falam assim: eu não quero, eu não quero. Ou eles falam assim: não, eu ainda não estou preparado. Quem aqui entrou preparado dentro da igreja? Quem entrou preparado? Na verdade, ninguém entra preparado na igreja. Nós entramos na igreja e conforme vai passando o tempo, conforme a gente vai dando lugar, o Espírito Santo vai fazendo morada. Está entendendo, irmão? Ele vai fazendo morada, ele vai libertando, ele vai limpando, ele vai transformando. Então aquele que blasfemava, daqui a pouco não está blasfemando mais, ele está dando glória a Deus. Aquele que xingava já não xinga mais, ele está dando glória a Deus. Aquele que só via coisa ruim, hoje ele vê a luz de Deus brilhando no seu caminho para a glória de Deus. Mas não é obra feita por homem, é obra feita por Deus aqui nessa noite. Deus ainda nessa igreja, Ele tem uma obra para fazer. Queira você aceitar ou não, a tua incredulidade é
impedir o operar do Espírito Santo de Deus dentro dessa igreja, em nome de Jesus, aleluia. Não vai impedir. Não vai impedir. Diz a palavra de Deus que no capítulo 2 de 1 Samuel, Ana, ela faz uma oração a Deus, exaltando a Deus. Qual foi a última vez que você exaltou a Deus? Qual é a maneira que eu vou exaltar a Deus? Como eu posso exaltar a Deus? Se alguns falam, eu preciso exaltar a Deus para que todos olhem. Eu vinha conversando com a minha esposa no carro e falando para ela falando para mim, olha, mais que as palavras são um bom testemunho. Muitas vezes as palavras, as pessoas aceitam, mas muitas vezes o testemunho, ele arrasta as pessoas. Às vezes as pessoas olham e falam assim, olha, eu quero ser como esse irmão, quero ser como esse irmão, quero ser como esse jovem. Sabe por quê? Porque uma pessoa tem uma postura só, a pessoa sabe no caminho que está andando, sabe para onde vai e sabe quem é o seu Deus aqui nessa noite, aleluia. Glória a Deus, eu não dependo de ninguém, aleluia, para estar firme na presença de Deus. Eu só dependo de uma coisa, olhar para Jesus aqui nessa noite, para a glória de Deus. A salvação é individual, gente. Aquela mulher, ela glorificou a Deus, Ana exaltou ao Senhor, e ela falou assim, nesse texto aqui, não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti. Amém, irmãos? Não há santo como o Senhor. Receba essa palavra de Deus aqui nessa noite. Ele vai fazer coisa que ninguém pode fazer na tua vida. Ele vai alcançar aonde ninguém pode alcançar na tua vida. Ele vai repreender o mal, vai tirar a opressão, e na verdade o que vai restar é o nome dele sendo glorificado. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. Deus maravilhoso. Aleluia. Oxalá que todo mundo enxergasse Deus desta forma. Mas nem todos enxergam Deus desta maneira. Um Deus santo. Um Deus que é santo e que para se aproximar dele, ele requer também o quê? Que eu e você venha ser santo. Um Deus que é tão santo que ele fala na sua palavra que sem santidade, o que vai acontecer, irmãos? Ninguém verá o Senhor. Amém, meus irmãos? Então a santidade, ela não é algo que se adquire hoje e depois senão, é algo contínuo. É santificação na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Santificar na maneira de andar, santificar na maneira de falar. Santifica os meus olhos, santifica os meus ouvidos. É como o salmista no Salmo 103, ele fala: bendiz a minha alma, Deus, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome nesta noite. Tudo, bendiga o nome de Deus. Ela começa a exaltar a Deus e fala assim que o arco dos fortes foi quebrado. E os que tropeçavam foram cingidos de força. Os impedimentos, as barreiras que aparecem na vida de quem serve a Deus, eles podem ser quebrados. Mas eles são quebrados não pela minha força, nem pela tua força, mas é quebrado pela presença de Deus aqui nessa noite. A presença de Deus vai quebrar esses arcos do forte. Se você aceitar e receber essa palavra de Deus, se posicionar nessa noite, se posiciona. A palavra de Deus nessa noite é essa: se posiciona, porque os arcos do forte vai ser quebrado aqui nessa noite, Senhor. E a palavra de Deus é tão poderosa que ele fala: e que os que tropeçam, eles vão ser cingidos de força. Em outras palavras, aqueles que andam cambaleando, andando de qualquer maneira, nós veremos essas pessoas caminhar em passos firmes
Deus transforma a maldição em bênção. É verdade, recebe essa palavra. Deus transforma a maldição em bênção. Aquilo que pode parecer maldição na tua vida, na tua família, na tua casa, Deus está invertendo aqui nessa noite. Levanta a tua mão e recebe essa palavra de Deus aqui nessa noite. Deus está invertendo a maldição em vitória aqui nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Muitas vezes a maldição vem pela enfermidade, quer entrar dentro da tua casa. E muitas vezes as pessoas vão falando, a minha doença, a minha enfermidade está repreendida em nome de Jesus, irmão. Para fora da tua casa, para fora da tua vida. Deus está te dando saúde aqui nessa noite. Essa palavra é de Deus. Deus está dando saúde para a tua casa. Recebe essa palavra. Saúde para o teu casamento, saúde para a tua vida, pelo seu relacionamento. Deus está dando saúde nessa noite. Não tenha doença de estimação. Está parecendo uma pessoa que eu vi, assim, conheci uma pessoa que tinha uma ferida na perna. E ele ficava lá no centro da cidade ganhando dinheiro com aquela ferida. Passou uma pessoa, um médico, e falou assim: olha, eu tenho uma medicação que se passar nessa ferida, em tantos dias vai fechar ela. Sabe o que ele falou? Quero não. Eu não quero não. Eu não quero ser curado não. Quem falou que eu estou procurando médico? Quem falou que eu estou querendo ser curado? Então tem pessoas assim dentro da igreja. Eles vêm para dentro da igreja, mas não deixam o mestre tocar. Eles vêm para dentro da igreja, mas não deixam o mestre operar. Mas deixa Deus tocar nessa noite. Deixa Deus tocar nessa noite. Receba o toque de Deus. Receba o toque de Deus. Deus está visitando a tua casa. Deus está visitando a tua família. Receba o toque de Deus nessa noite. Nós não podemos saber que nem aquela pessoa. Aquela enfermidade ele levava para casa todo dia. Aquela abertura, aquela ferida fedorenta, ele levava para casa todo dia. Era o ganha-pão dele. Ele levava para casa, e mesmo com aquele fedor, aquele cheiro ruim, já não incomodava mais ele. Sabe o que é isso? Quer dizer, a revelação que Deus está me falando aqui, olha, tem gente que o pecado não incomoda mais ele. Mas eu quero dizer para você aqui nessa noite, aqui não prevalece a minha vontade nem a tua vontade. Aqui prevalece é a vontade de Deus, é o poder de Deus, é a palavra de Deus. Deus está tirando o pecado aqui hoje, em nome de Jesus, aleluia. Jesus maravilhoso. Glória a Deus. Aí Deus fala que inverte. Tem uma pecado. Lembra-te do teu Deus na tua mocidade. Repete comigo aqui, olha para mim aqui, irmãos. Fala assim, ó. Antes que venham os maus dias. Porque não fique pensando que você é a última bolachinha do pacote, não, que não é não. Os maus dias, ele pode atingir qualquer família. Ele pode atingir qualquer família. Ele pode atingir a minha casa, mas que atinja a minha casa e eu esteja nos pés de Jesus para a glória de Deus. Porque nos maus dias, se você não tiver Deus na tua vida, como você vai passar pelo vale da sombra da morte? Fala, Jesus querido! As pessoas se lembram de tudo. Final dos tempos. Sofrimento que os nossos irmãos do sul estão passando. É um aprendizado aquilo. Final dos tempos, sinais de Deus da terra. O Senhor Jesus está voltando para vir buscar um povo lavado, remido no sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado. Sabe, chegou o tempo da igreja? Chegou o tempo da igreja de se posicionar. Se posicionar. Não porque o pastor está mandando, mas é porque Deus está chamando. Se posicionar. Eu não posso viver a minha vida cristã na sombra de ninguém. Se eu tiver que ficar na sombra de alguém,
Eu fico na sombra do Altíssimo nessa noite. Se posicionar. Tem muita gente cambaleando na beira do caminho. Não sabe se fica na igreja, não sabe se não fica. Põe a tua casa em ordem. Deus quer operar na tua vida para a glória de Deus. Mas para servir a Deus eu tenho que abandonar, eu tenho que deixar. Venha como você está. Quem faz a obra é Deus, quem opera é Deus, quem transforma é Deus, quem liberta é Deus, quem cura é Deus, quem opera o milagre é Deus, quem opera a maravilha é Deus. E não há na terra, ou debaixo da terra, ou no céu, ninguém que pode operar desse Deus Todo-Poderoso nessa noite. Não há homem na terra e nem demônio no inferno que possa operar quando Deus quer operar na tua vida. Aleluia! Você não viu a irmã Ana? A rival dela ficava provocando ela. A nossa luta, como Efésios fala, não é contra a carne. Eu não posso olhar para as pessoas e ter aquela pessoa como meu inimigo de estimação. Não, a minha luta é espiritual. Muitas vezes a nossa luta é contra nós mesmos. Muitas vezes a nossa luta é contra a gente mesmo. A gente vive um dilema dentro da gente. A gente não consegue vender as angústias, a tristeza. A gente fica criando expectativa. E quando essa expectativa ela não acontece, às vezes aquilo vem nos aborrecendo e nos entristecendo. Mas eu quero dizer uma coisa para você. A tua expectativa hoje aqui está em Cristo aqui nessa noite, amém? Receba essa palavra da parte de Deus aqui nessa noite. A tua expectativa hoje é Deus aqui nesse lugar. Deus em primeiro 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 lugar. As barreiras vão cair em nome de Jesus. Aleluia. Aí nessa oração dela, ela fala assim: a Estéril teve 7 filhos. Olha aqui, ó, irmãos. Para quem esperava ter um só, Deus deu 7. Amém, irmãos? Ó, na nossa conta, a nossa conta é sempre uma conta fraca. Sabe, às vezes a nossa conta, nós estamos contando aqui, olha, e estamos achando que é muito, mas Deus tem muito mais para te dar aqui nessa noite. Em outras palavras, vamos dar esse negócio de dar, vamos tirar o dar. Deus tem muito mais para operar na tua vida nessa noite, amém? E a tua vitória, a tua bênção, ela não vai vir da terra, ela vai vir do céu, amém? A própria mão do Deus Todo-Poderoso abençoará e virá bênção sobre a tua vida, em nome de Jesus, essa noite. Oh, glória a Deus, coisa linda. Deus fala assim: o Senhor é quem dá vida. E quando se fala de vida na igreja, se fala também de morte. Mas quantos que entram na igreja parecem estar vivos, mas estão mortos? Mas a morte, ela nunca foi uma dificuldade para Deus. Nunca foi. Porque o nosso Deus é o Deus que entra na sepultura. O nosso Deus é o Deus que dá ordem, amém, irmãos? Então aquilo que estiver morto na tua vida, aleluia, Deus está trazendo esperança para você aqui nessa noite. Ele vai dar ordem, assim como deu ordem na frente do túmulo de Lázaro. Sai para fora e Deus vai abençoar, que o milagre vai chegar em nome de Jesus, para a glória de Deus. Ele é o que tira a vida e o que dá, faz descer a sepultura e também faz subir dela. Nunca vi ninguém na vida, nunca ouvi falar de um Deus que teve o poder de tirar ninguém depois que desceu. Só o Senhor Jesus, né? Para a glória de Deus, irmão. Ele tem poder. Aí ele fala assim, ó, o Senhor, olha que isso aqui é uma coisa linda de Deus. O Senhor empobrece, mas também Deus também enriquece, amém, irmãos?
Então, se você entende que você tem alguma coisa, não é por tua força, mas a bênção de Deus está sobre a tua casa, sobre a tua família. Amém, irmãos? Mas a nossa fé, ela não está baseada nem na pobreza e nem na riqueza. A nossa fé é baseada em o nome do Senhor Jesus essa noite. Aí diz a palavra, ele abaixa, mas também ele levanta. Lembra do Nabucodonosor? Nabucodonosor, ele se declarou rei de toda a terra, achando que era muita coisa. Deus abaixou ele. Você vai comer igual boi, você vai comer mato agora. E ficou lá comendo capim, comendo mato. E passado o tempo, Deus foi lá e trouxe ele de volta, o juízo de volta. Aí ele salutou o nome do nosso Deus. Ele fez um decreto para todo mundo saber que não há Deus senão o Deus de Israel, para a glória do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor, ele muitas vezes vê o povo abatido, como Israel no Egito, abatido, 430 anos de opressão, aleluia. Mas a Bíblia fala que quando o povo clamou e quando o povo gemeu, Deus ouviu o clamor do povo. Aí diz que Deus é tão poderoso que Deus levantou um libertador, aleluia. Deus levantou um libertador, foi procurar um libertador lá no deserto, e lá no deserto ele encontrou o quê? Ele encontrou Moisés. Aí Deus falou assim: agora eu preciso me dar a conhecer para esse homem. Aí, olha que história mais linda. Está lá ele apacentando lá o rebanho. Daqui a pouco ele vê um mato pegando fogo, e sai uma voz que chamou o nome dele e dizendo assim: eu sou Deus Todo-Poderoso, aleluia. Se apresentou para ele, falou com ele e falou para ele: tira a sandália do pé, que aonde você está pisando é terra santa. Hoje é noite de tirar a sandália do pé e saber que só o Senhor é Deus da tua vida. Esse tirar a sandália do pé, a gente não confiar em nós mesmos. Tanta coisa que a gente vê, né? A pessoa tinha tanto dinheiro e falou assim: eu falei assim, não, vou confiar no meu dinheiro. E o dinheiro não foi suficiente para salvar ele da enfermidade. Pessoas que caíram na mesma enfermidade, quando saíram de lá, saíram vivos, porque não tinham dinheiro, mas tinham Deus na vida para confiar para a glória do Senhor. Olha, eu quero te convidar aqui nessa noite. Esconde a tua vida hoje nos pés do Senhor, para a glória de Deus. A cruz de Cristo aqui nessa noite, amém? Hoje é noite de fazer, esconder a tua vida em Deus. Finalizo com essa palavra, que a palavra de Deus fala que o Senhor levanta o pobre do pó. Olha que coisa linda, do pó da terra, do pó das drogas, do pó da prostituição, do pó da pobreza. Levanta Deus levanta o pó do pó. Aquilo que nós não vemos, nós achamos que não vai ter condição, Deus é poderoso para acrescentar aqui nessa noite. Olha, eu vou traduzir essa palavra nessa noite com a palavra profetizada. Deus tem para completar na tua vida aqui nessa noite. Você pode levantar tua mão e receber essa palavra? Deus tem para completar na tua vida nessa noite. Em nome de Jesus. Não vai faltar azeite na botija, farinha na panela, que Deus ele vai abençoar a tua vida em nome de Jesus, aleluia. Coisa maravilhosa. Deus tira, olha de onde Deus tira a pessoa: do esterco.
Coloca aí, irmã. 1 Samuel 2, 8. Coloca na nova tradução da linguagem de hoje. Deus levanta os pobres do pó e tira da onde, irmãos? Tira da miséria os necessitados. Amém? Você crê nessa palavra nessa noite, irmão? Não que tenha miseráveis aqui nessa noite, mas os miseráveis são interpretados de várias maneiras. Às vezes a miséria não está em questão financeira, às vezes a miséria é no espiritual. Deus está tirando da miséria aqui nessa noite, amém? Em nome de Jesus. Ele tira da miséria, Ele faz com que os pobres sejam companheiros dos príncipes e os põe em lugares de honra. Você recebe essa palavra de Deus? Deus está falando, não, irmão, essa palavra é profetizada. Deus está falando aqui, Deus vai colocar você em lugar de honra aqui nessa noite, amém? Você recebe essa palavra da parte de Deus? Deus colocará a tua vida, a tua família em lugar de honra, em nome de Jesus aqui nessa noite. Agora eu preciso fazer uma pergunta. Quando Deus te honrar, repete comigo agora. Quando Deus te honrar, aí sabe o que eu vou dizer para você? Lembra-te de mim, tá bom? Eu vou falar o mesmo que José falou para o copeiro. O copeiro ia subir na escada. Ele falou assim: olha, quando Deus te abençoar, lembra de mim. Aí sabe o que aconteceu? Está escrito assim: e o copeiro se esqueceu de José. Mas Deus não esqueceu de José. Amém, irmão? Porque Deus sabe lembrar. Volta lá, Júlio, por favor. 1 Samuel 2 diz: os alicerces da terra são de Deus. O Senhor, Ele construiu o mundo sobre eles. Amém? Eu termino aqui em nome do Senhor Deus, que Deus cumpra as suas palavras na tua vida. Quero dizer uma coisa para você, irmão. Vigia, irmão. Tá? A opressão do mal está querendo entrar em todos os lugares. Tá? Todos os lugares. Não permita que a opressão, não permita, presta atenção. A opressão, ela vem muitas vezes vestido de coisas que parecem ser de Deus, mas não são. Tá bom? Então, em todo tempo, vigie. Tá bom? Fica firme com Jesus. Ora, lê a Bíblia. E presta atenção. Pastor, o que eu preciso fazer para mim me libertar desse? Não precisa fazer muita coisa, não. Ora, lê a Bíblia, vem na escola dominical, participa dos cultos e Deus guardará a tua vida para a glória do Senhor. Amém? Vamos ficar em pé e agradecer ao nosso Deus esta noite.